Crianças de abrigo ganham brinquedoteca em Lusiânia. Goiânia recebe o 8º Simpósio de Ciências Penais. Juíza leva projeto Justiça Humanizada a lixão em Aparecida de Goiânia. E em nossos estúdios vamos receber a juíza Kenarique Baljuquian. Ela vai falar conosco sobre direito penal. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está entrando no ar. O projeto da comarca de Lusiânia cria brinquedoteca para crianças de abrigo. Confira. As crianças do abrigo Associação Filhas do Puríssimo Coração de Maria, na cidade de Lusiânia, ganharam um novo espaço para brincadeiras. O projeto foi da juíza Flávia Cristina Zusa, que atualmente é respondente do Juizado da Infância e Juventude na comarca. O projeto Ciranda Cirandinha surgiu a partir de uma visita da juíza ao abrigo em janeiro deste ano. 9 meses depois de muito trabalho, autoridades e empresários se reuniram para a concretização do projeto. O local, que tem mais de 200 metros quadrados, conta com uma sala de brinquedos, uma sala de estudos e outra para atividade física. Nosso abrigo já funciona há quase 18 anos. Aí sempre precisava um abrigo maior, que sempre precisa uma brinquedoteca. Tinha uma pequena brinquedoteca, mas um lugar pequenino. Aqui essas salas de atividades vão ajudar para cuidar, para amar mais crianças. A brinquedoteca recebeu o nome do empresário José Paulo Boni. Ele foi o maior incentivador e patrocinador do projeto Ciranda Cirandinha. Boni morreu em julho deste ano e não pôde ver a concretização do sonho. Na cerimônia de lançamento, amigos e familiares fizeram questão de ressaltar o desejo do empresário. Da mesma forma que ele entrou de coração, foi o que ele sentiu da doutora Flávia, que era uma obra que ela estava fazendo como um projeto de vida também, além da profissão, e estava colocando o coração dela ali. Então ele entrou com esse intuito de realmente ajudar e deixar um pouquinho de esperança e alegria para as crianças e poder tocar no coração de outras pessoas também, de que todo mundo pode ajudar de alguma forma. A juíza Flávia Cristina Zusa não conteve a emoção durante o discurso. Para ela, essa é a realização de um sonho. A associação hoje tem 17 crianças e não tinha condições de oferecer aos menores atividades lúdicas que proporcionam o retorno familiar. Quando eu conheci a instituição, era ainda um mês de férias escolares, conheci as crianças abrigadas naquele momento, eu me deparei com a necessidade de ter um espaço para que elas amenizassem um pouco daquele tédio, daquele ócio, daquela situação que eu vi. O que eu vi era um dia chuvoso, bem cinzento, foram as crianças paralisadas na frente de uma televisão, assistindo uma programação não adequada para elas e sem uma perspectiva, uma alegria que a gente espera ver na infância, né? E aí eu voltei para o fórum, chamei naquele momento a equipe psicossocial do Juizado da Infância e perguntei para elas o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Tem como fazer uma brinquedoteca lá? Tem como fazer? E já comecei a divagar sobre o que eu queria fazer. Essas crianças que aqui estão morando têm um novo lar e outras que certamente, numa situação de risco, passarão por aqui, serão tocadas de alguma forma pelo período de vivência nesse ambiente, com uma proteção, que é o que a lei prevê para elas, uma proteção de educação, de cultura, de lazer, de mostrar que elas são importantes, que elas são valorizadas, que tem muita gente que se importa com elas. Eu gostaria de saber, em caso de acidente de trânsito, que encontram bebida no carro, mesmo não sendo o motorista, o que acontece? A princípio, o motorista é responsabilizado, como regra geral. Porém, vai depender de cada caso, de cada apuração, no caso concreto, para verificar se aquele passageiro
ou os passageiros que ali estão no veículo, se eles têm alguma conexão em relação àquela questão da bebida alcoólica no que tange ao motorista. Então vai depender de cada caso concreto. Ele pode ser responsabilizado, o motorista sim, outro momento somente ele, um outro momento, numa outra circunstância também, aquele que está como passageiro. Portanto, há uma diferenciação dependendo de cada circunstância para responsabilizar, portanto, quem é o agente ou não e se existe, portanto, alguma participação por parte de alguém. Dulce Magalhães ministra palestra na Semana de Cultura e Paz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Acompanhe. Cerca de 300 pessoas compareceram ao auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para assistir à palestra da filósofa e mestre em comunicação empresarial Dulce Magalhães. A arte de viver a mudança foi o tema abordado pela palestrante, que explicou também por que temos dificuldades em nos adaptar às novidades que surgem na vida. De fato, o que nós precisamos é rever nossas visões, nossos modelos de mundo. E a justiça talvez seja o principal caminho desta mudança. Então, o tribunal, quando ele se abre para a proposição de enxergar de outra forma, perceber outros caminhos, identificar outros modelos, talvez aí nós estejamos plantando a semente de uma verdadeira mudança, de algo que possa trazer para todos nós uma outra percepção de sociedade, onde a gente pode viver e bem conviver. De fato, mudar de mundo é mudar de olhar. E nós não vamos resolver as questões que nós temos hoje, como a violência, ou a injustiça, ou a exclusão, com aspectos punitivos. Nós vamos poder mudar tudo isso com uma percepção ou uma revisão dos padrões e modelos que nós temos de educação, de paradigmas, de moldes de mundo, para lidarmos uns com os outros e para trabalharmos a nossa própria transformação. Daqui a pouco, em nossos estúdios, vamos falar sobre direito penal. É já já. No Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a desembargadora Kenarik Boljukian, ela que é juíza substituta em 2º grau no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, a senhora está presente em Goiânia para o simpósio, participar do Simpósio Crítico de Ciências Penais. Qual a importância desse evento e a sua participação? De extrema importância o tema, que é o sistema punitivo, vem dentro de um contexto do Estado neoliberal que a gente está passando. É um momento de reflexão. Eu considero importantíssimo o apoio do que o Tribunal de Justiça do Estado dá ao evento, junto com outras organizações. É absolutamente necessário que os operadores do direito realmente reflitam qual é o seu papel, qual é o papel do direito penal, qual é o papel de cada crime. Enfim, são momentos de reflexões profundas que devem ajudar a construir um judiciário melhor, um direito penal melhor. Esse conteúdo do simpósio e, inclusive, a palestra da senhora, ela falou em relação ao que especificamente? O meu tópico específico foi o papel do judiciário dentro do sistema punitivo. A minha abordagem foi tendo em vista o que o judiciário faz, para que ele serve, como ele vem atuando, como deveria ser. Qual que é a principal experiência da senhora que a senhora pode passar para os participantes do simpósio? Na verdade, eu acho que são mais as preocupações que foram compartilhadas pelos presentes, pelos expositores, do que nós estamos vivendo em termos de direito penal. Hoje nós temos uma população carcerária no país altíssima, cerca de 500 mil presos. Grande percentual de presos são presos provisórios. Nós temos estados em que o índice de presos provisórios chega a 70%. Como nós estamos usando essa prisão, Por que nós estamos usando a prisão provisória desse modo? Então, eu acho que essa reflexão é que é necessária. Eu acho que o mais importante é que todos nós que atuamos no dia a dia, em cada processo, ou seja, em cada pessoa, porque o processo não é o papel, é a pessoa que está
atrás daquilo tudo, né? Não é um conjunto de papéis. O que nós estamos fazendo com essas pessoas na hipótese de condenação? Para onde nós estamos mandando essa pessoa? Por que nós estamos fazendo isso? Então, eu acho que essas reflexões são necessárias e é preciso parar, trocar ideias para ver onde estão as falhas e ver eventualmente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É um início para a mudança. Eu acho que sempre nós estamos em mudança, nós temos que estar sempre abertos para essas mudanças. A mudança ainda não veio. Há muito tempo que ela é reclamada. Eu acho que é fundamentalmente a gente enxergar a nossa responsabilidade. Seja individualmente na atuação como juiz, ou seja, em cada processo, seja na questão de estabelecer políticas públicas dentro do próprio judiciário, seja em razão de repensar a função da pena e do castigo. Essa é uma preocupação que vem das Nações Unidas, de vários países, né, que está na hora de começar a repensar nosso conceito de crime e de castigo. A senhora também é presidenta do Conselho Executivo da Associação de Juízes para a Democracia. Como é que é esse trabalho da associação? Ela vem da ideia e de um período de redemocratização do país. O país passou por um longo período de uma ditadura civil-militar, só que o processo de democratização ele não termina com a Constituição de 88, ele começa com a Constituição de 88 e ele está para ser concretizado. Um grupo de juízes entendeu que era necessário que os juízes dessem alguma contribuição para esse processo de democratização. E daí é que surge a Associação Juízes para a Democracia com essa finalidade. Não é uma associação para juízes, é uma associação de juízes para a democracia. Ou seja, é para o outro, ela não é uma entidade corporativista, ela tem uma finalidade muito específica. Qual a principal evolução que a senhora tem percebido nos últimos anos aí através desse trabalho? Algumas questões vão ganhando um movimento diferenciado. Em relação, por exemplo, à independência judicial. A independência judicial é uma necessidade da jurisdição. Em qual sentido? Em que o juiz não sofra pressões internas e externas. Por exemplo, não sendo possível manipular as designações dos juízes, isso é um exemplo. Não identificar no concurso de ingresso o candidato. Mas nós temos algumas lutas que são, como eu disse, do próprio judiciário, de propostas de democratização do judiciário, e temos também propostas da democratização do próprio país. E aí nós trabalhamos com a questão dos direitos das minorias, da questão dos presos, da questão da mulher presa, que é um tópico específico. Agora o CNJ até fez seminários, a questão da criança, do adolescente, a questão dos povos indígenas. Nós estamos ainda construindo a democracia no Brasil. Nós não podemos dizer que nós temos democracia ainda, né? Nós temos o direito de votar, de ir e vir, mas abusos que aconteciam no período da ditadura continuam, infelizmente, acontecendo hoje. E acho que só se pode falar em democracia quando a Constituição sai do papel. Doutora, uma questão polêmica também, muito discutida, é a questão da redução da maioridade penal. Qual a opinião da senhora em relação a isso, os benefícios, os prós e os contras? A questão da minoridade penal nem deveria estar sendo discutida. A Constituição Federal, ela tem um caráter de proteção e, em razão desse caráter de proteção, não vejo possibilidade de uma redução da idade penal. O que eu acho mais grave é o discurso que se faz em favor da minoridade penal, que é algo enganoso, é uma coisa absolutamente enganosa, como se isso fosse resolver os problemas de segurança, que nós sabemos que no país existem problemas sérios, acho que todos os lugares que nós fomos, existem sim problemas sérios, e é muito comum em determinados períodos esse discurso de solução de problemas por vias que não são vias eficazes. Eu penso que essa postura de enganar as pessoas, enganar a população, muito grave, e é o que tem sido feito. Não se faz uma política realmente efetiva e séria em relação aos problemas sociais que estão por trás de todas essas questões. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com a doutora Kenarik Boljoukian. Até o próximo. Daqui a pouco você confere mais uma ação do Justiça Humanizada. Voltamos já já.
projeto Justiça Humanizada vai até Lixão, em Aparecida de Goiânia. Acompanhe. A equipe do Agenda Judiciária acompanhou a juíza Stefane Fiuza e agentes do Conselho Tutelar em uma visita ao lixão de Aparecida de Goiânia. O objetivo da visita foi verificar quantas famílias ainda estão no local para que sejam remanejadas para um lugar que ofereça melhores condições de vida. Nós estamos aqui num local onde vocês mesmos puderam ver, nós temos crianças aqui que acompanham os pais pela necessidade, de uma sobrevivência. Aqui não é local adequado e é isso que a doutora Stefane está fazendo, tirando todas essas crianças e adolescentes dessa situação de risco, orientando esses pais, entrando com as medidas protetivas para que eles realmente vão para um lugar adequado e tenham dignidade de vida. Cerca de 75 famílias já foram retiradas do lixão e encaminhadas para o setor Retiro do Bosque, que também recebem ajuda do projeto Justiça Humanizada. Foram distribuídas cestas básicas para ajudar na alimentação dessas pessoas, pois a renda familiar é de apenas um salário mínimo. Essas famílias vieram do lixão, já é uma luta nossa, na infância e juventude. Então eu oficiei a Secretaria de Habitação para que eles me informassem, quais famílias que ainda estavam no lixão. E eles me informaram que essas famílias que estão aqui saíram do lixão, que já foram casas fornecidas pelo município. Então nós estamos visitando, fazendo o cadastro da Justiça Humanizada, distribuindo cestas básicas, informando que não pode vender a casa, que não pode voltar para o lixão, uma vez que nenhuma criança e adolescente podem permanecer naquele local. O projeto Justiça Humanizada já tem 1 ano e meio e já beneficiou 245 famílias com cestas de alimentos. Aproximar a justiça da sociedade é o principal objetivo do Judiciário goiano. Um juiz, para ser mais justo, ele tem que entender a realidade, tem que conhecer o local e as pessoas às quais ele convive e julga. E não só para julgar, também conhecer e ajudar de forma social, desenvolver um trabalho social, sair do seu gabinete, poder conhecer as famílias, os locais onde existem crianças e adolescentes e para realmente poder encaminhar os que não estão na escola, poder ajudar com uma cesta básica, encaminhar para fazer documentos se as crianças não tiverem documentos. Enfim, tudo relacionado à infância e juventude. A gente quer sair do gabinete e conhecer a realidade da sociedade em que vive. O 8º Simpósio de Ciências Penais contou com palestrantes de renome nacional. Confira. O juiz da Vara Civil de Goiânia e também presidente do Grupo de Estudos e Pesquisas Criminais de Goiás, o GPEC, Denival Francisco da Silva, recebeu magistrados, estudantes e advogados durante 3 dias. O encontro foi realizado no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a ASMEGO, para discutir assuntos relacionados à área penal. O GPEC, desde a sua constituição, há 8 anos atrás, teve essa preocupação de fazer um debate crítico sobre as ciências penais e ciências afins. E nós temos conseguido, nesses 8 anos, trazer pessoas para fazer essa movimentação, essa discussão diferenciada. A proposta é justamente essa, é fomentar um novo debate, é sair um pouco do trivial, é contestar um pouco o que está aí sendo dito. Desse jeito, a gente pretende justamente formar novas ideias. O advogado César Bittencourt foi um dos palestrantes mais esperado. Essa é a 8ª edição do projeto e não é a primeira vez que o advogado César Bittencourt participa do evento. Ele destaca a importância de um sistema penitenciário planejado para o Brasil. Há mais de 20 anos eu escrevi uma tese de doutorado sobre esse tema, tratando do caos que é o sistema penitenciário. Na verdade, o Brasil hoje não tem um sistema penitenciário. O Brasil tem uma calamidade penitenciária, é uma vergonha mundial, é um desrespeito com a dignidade humana, é uma violência que o Estado brasileiro faz com o cidadão. Porque o indivíduo preso, o indivíduo condenado também continua sendo cidadão, também tem seus direitos, tem as suas garantias e deve ser respeitado. Mas os presos no Brasil são tratados como animais, como feras, desumanamente, assim, uma vergonha. É preciso vontade política, é preciso um mínimo de seriedade, é preciso investimento, é preciso de responsabilidade, é preciso de respeito com o ser humano. Porque a maioria dos presidiários, dos presos, são pessoas pobres, pessoas humildes, é só por isso que se dá atenção ao sistema penitenciário. Será que se nós tivéssemos também os maiorais, os colarinho branco, se tivessem os grandes empresários, se estivessem presos, será que nós teríamos o mesmo caos?
A verdade é que preso não vota, não dá dividendo político, mas é preciso urgentemente tomar uma providência. É preciso tomar consciência de que não se pode mais continuar da forma que está. É uma vergonha mundial. O presidente da Asmego deu as boas-vindas aos participantes e aproveitou a ocasião para convidar magistrados para o 12º Congresso Goiano da Magistratura. A Asmego promoverá o 12º Congresso Goiano da Magistratura, dia 31 de outubro e 1º de novembro, e desde já fica aqui o nosso convite para os magistrados comparecer neste evento, onde traremos palestrantes renomados e também o convite para os estudantes de direito e também os demais operadores do direito para que compareçam neste evento, que será também grandioso. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário Goiano. Homem agredido em blitz será indenizado. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, manteve sentença que condenou o Estado a pagar R$10 mil de indenização por danos morais a homem que foi agredido por policial durante uma blitz. Segundo o relator do processo, o desembargador Luiz Eduardo de Souza, é dever da administração pública indenizar a vítima, já que a conduta de seu agente policial extrapolou os limites da legalidade. Negada liminar a aluna que passou no vestibular, mas não concluiu o ensino médio. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, manteve sentença que negou liminar a estudante do segundo ano do ensino médio que pretendia se matricular no curso de nutrição da PUC Goiás. Telefônicas terão de indenizar cliente que teve linha transferida sem autorização. A primeira turma mista recursal de Goiânia, por unanimidade de votos, manteve sentença do 10º Juizado Especial Cível, que condenou a empresa Americel S.A. Claro a indenizar um cliente por ter transferido sua linha telefônica por solicitação da Brasil Telecom S.A. Oi, sem pedido ou anuência dele, o que ocasionou na perda dos bônus da promoção Pula Pula. Confira o que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Dia 1º de outubro, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás vai realizar uma audiência pública na cidade de Formosa. O evento contará com presença da Corregedora Geral da Justiça, Nelma Perillo. Dias 3 e 4 de outubro, o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Campos Belos. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Rodrigo Rodrigues de Oliveira e Silva Prudente, dia 28, comarca de Valparaíso de Goiás. Thelma Aparecida Alves Marques, dia 28, comarca de Goiânia. Alice Teles de Oliveira, dia 29, comarca de Lusiânia. Elaine Cristina Alencastro Veia Araújo, também dia 29, comarca de Anápolis. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma excelente semana a todos e até o próximo programa.